agradecer a oportunidade de estar aqui. Talvez deva me organizar até pelo avançar da hora para não propriamente seguir a risca, mas talvez fazer alguns destaques das ideias principais da apresentação e ser talvez um pouco mais seletivo para a gente garantir um tempo de debate. Eu acho que a principal coisa, né, que a gente pode fazer é dialogar, conversar, trocar impressões com as pessoas que têm interesse na discussão do tema. E eu vou trazer para cá, então, de uma forma um pouco mais seletiva e talvez até paradoxalmente mais aprofundada, porque numa palestra como a que foi semana passada, inclusive eu falava para o público ali que envolvia gestores, pessoas que não têm propriamente formação ou ideia na inserção acadêmica, se podia ser um pouco mais extensivo para que algumas coisas fizessem sentido. Aqui talvez a gente possa conversar mais informalmente, com menos disciplina na apresentação. Eu rapidamente só queria dizer que essa não é propriamente uma apresentação de síntese, né? Ela é uma apresentação que eu fiz uns remendos para cumprir uma encomenda, né? Foi feita semana passada e estou sendo muito sincero, né? E quando o Mauro fez o convite e falou pode replicar, eu fiquei muito confortável, né? Eu acabei de voltar de férias, um monte de banca, montar uma coisa assim. E agora é incrível como é que da semana passada para cá a percepção que eu fui tendo de algumas coisas ela vai mudando, né? Com uma dinâmica muito rápida. Então eu vou procurar até enfatizar um pouco mais a situação de síntese, as questões de síntese, do que propriamente ficar entrando em detalhe. Eu acho que elas são mais importantes e elas, na verdade, eu acho que acrescentam mais. Bom, a questão de fundo nessa discussão sobre relações intergovernamentais no sistema único de saúde, os dilemas que eu vou aqui procurar apresentar e vou me organizar em torno de 3 argumentos, 3 problemas que, a meu ver, estão colocados para a questão da equidade, ou talvez melhor usar até, não propriamente, talvez é melhor ir no termo formal, porque ele tensiona mais os problemas que eu vou procurar apresentar, do formal do que da igualdade formal de todo cidadão brasileiro perante uma garantia social extensiva a todos nós, como tais, né, como cidadãos. Percepção foi se alterando e não vou entrar nessa questão de um histórico, como é que se chegou aí. Eu vou partir aqui de uma situação dada, que é a situação do status, que a Constituição de 88 atribui a todo e qualquer cidadão brasileiro ser portador do direito à saúde. A questão fundamental é que na formulação dessa política, lá no processo de desenho, eu diria que foi um processo, né, não há um momento específico, embora muitas vezes se queira atribuir à 8ª Conferência Nacional de Saúde, o momento que se formulou, não é bem assim. Nos anos 70, muita coisa já havia sido construída em termos de modelo de atenção à saúde, assim como na 8ª Conferência, há aspectos que não foram propriamente introduzidos no SUS e outros que não estavam na 8ª Conferência foram introduzidos no momento da formulação do SUS em detrimento, em razão das negociações políticas ali na arena parlamentar. Particularmente, eu acho que eu estou dizendo isso para falar o seguinte: a forma como os papéis foram distribuídos entre os entes federados gerou uma situação tal que inicialmente a gente poderia imaginar que naturalmente a municipalização, que já é algo introduzido depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que não falava em municipalização, falava em descentralização, mas não em municipalização,
E aí a gente entender que a questão da municipalização é uma contingência histórica face ao declínio da articulação social da reforma sanitária já no processo constituinte. Um dado interessante, isso aqui não está na apresentação, mas eu acho importante contextualizar. A coleta de assinaturas do SUS no processo constituinte ela foi baixa, o número de assinaturas, enquanto temas como reforma agrária e outros temas tinham milhões de assinaturas, né, colhidas pela vontade, CUT, etc. Reforma do sistema de saúde, o sistema único de saúde, se não me falha a memória, se eu não estou sendo... A ordem de grandeza é essa, mas eu posso não estar falando número exato, mas menos do que 60 mil assinaturas. Já havia ali uma certa cisão que foi se aprofundando ao longo do tempo com o movimento médico, que no início apoiou o movimento de residência nacional de residência médica, e algumas entidades médicas nacionais apoiaram, algumas sempre foram conservadoras, mas havia algumas interessadas e que estavam contribuindo de alguma forma. E se aprofundou ali a divisão do movimento sindical, que num certo momento percebeu que aderir ao SUS poderia significar perda ou investimento que diversificasse o esforço de conquistas parciais para certas categorias. Então, o SUS ali estava fraco, essa é a questão, e concessões tiveram que ser feitas na lei constituinte, e isso fortaleceu a ideia da municipalização, e isso isso tem muito a ver com o tema de hoje, porque essa questão das relações intergovernamentais, elas decorrem de uma combinação entre aspectos contextuais e aspectos institucionais. E dentro dos aspectos institucionais, o status conferido aos municípios, as atribuições que vieram a ser inscritas na Constituição de 88, né, e na Lei 8.080 e 8.142, deram ao município um papel central na organização do sistema de saúde que não tinha sido imaginado até a 8ª conferência, nesses termos. E, por um lado, eu acho que só para fechar esse contexto, a gente poder começar, isso gerava ali naquele momento, nos primeiros anos pós-Constituição de 88, uma forte esperança de que se cada município cumprisse o seu papel, se cada município tivesse Conselho Municipal de Saúde, organizasse o seu Fundo Municipal de Saúde, se tivesse lá o secretário municipal de saúde comprometido, enfim, se você conseguisse ali articular uma coalizão pró-reforma sanitária em cada município, nós teríamos um SUS nacional. Todo o SUS nacional obviamente a gente não deveria ter tido tanta esperança, mas o discurso que foi forjado no sentido de um discurso contra o centralismo dos anos de ditadura militar, contra a centralização dos programas na mão dos governos estaduais, e que o município era o espaço de construção da participação social e onde a gente poderia então depositar as nossas esperanças na construção do sistema único. A prática foi um pouco diferente, e é um pouco isso que eu vou procurar aqui problematizar, em que medida nós acabamos criando alguns impasses do ponto de que envolvem as relações intergovernamentais e que tensionam e violam, em certa medida, a ideia de igualdade do sistema de saúde. Então, eu vou procurar aqui apresentar problemas que nós temos pela frente e que têm que ser resolvidos. Não cabe mais o discurso de que o SUS é um sistema de saúde novo, né, que durante muito tempo qualquer tentativa de rediscutir problemas era rapidamente abafado, no sentido de que como se fosse uma questão o SUS era só uma questão de interação entre amigos e inimigos, né? Nós não podemos expor os problemas, senão os inimigos vão nos combater. A questão é que os problemas vão se acumulando e o sistema foi perdendo capacidade de responder a uma série de impasses e problemas que hoje estão corroendo, né, não só a esperança das pessoas que estão vivenciando e dedicando sua vida, né, ao SUS, mas vão criando problemas
de difícil resolução ao longo do tempo, né? Porque à medida que esses problemas não são resolvidos, eles vão inclusive se aprofundando, e isso passa a ser um desafio ainda maior. Bom, então é isso. Eu vou procurar colocar que, primeiro, vou tratar relações intergovernamentais no âmbito doméstico, obviamente, né? Essa é só uma questão distintiva, porque relações intergovernamentais envolvem uma literatura, não é muito uma literatura desenvolvida e mobilizada no caso brasileiro. A gente aqui tem uma influência muito grande da literatura sobre federalismo, mas a literatura sobre relações intergovernamentais ela se extingue, né? Nos Estados Unidos ela é uma literatura que tem uma interseção forte com a questão do federalismo, mas não se restringe ao federalismo. Envolve, inclusive, questões de governança multinível, no caso da União Europeia, envolve uma parte da RI, enfim, você tem um campo de aplicação muito vasto, mas aqui nós vamos tratar no âmbito doméstico, no âmbito do Brasil, relações entre entes, né, pertencentes a níveis de governo ou entre entes do mesmo nível de governo, relações verticais ou horizontais. E essas relações, elas conformam determinados padrões, né, que se configuram de forma distinta sob diferentes recortes de políticas setoriais ou de regiões, depende de uma série de circunstâncias institucionais e contextuais. Eu vou aqui mobilizar alguns pontos naquilo que vou apresentar de forma seletiva, né, alguns aspectos institucionais e contextuais bem específicos, para tratar de três dilemas que, ao meu ver, estão colocados, para que a gente possa, de fato, ter um sistema igualitário no plano nacional. Primeiro dilema, o que fazer com as assimetrias entre governos subnacionais? Subnacionais porque aqui eu deixei governos locais no sentido mais amplo possível. Assimetrias entre estados, assimetrias entre municípios, capacidades locais extremamente diferenciadas de implementar um sistema que tem que ser nacional e cujas garantias são as mesmas para qualquer estado. Quer dizer, a gente não poderia, em tese, aceitar a ideia de um sistema segmentado do ponto de vista regional. Quer dizer, quem mora no estado X, se o estado é rico, tem capacidades, tem uma rede de sistema de saúde, tem um aparelho formador que abastece, né, os equipamentos de saúde com profissionais, com uma boa oferta de profissionais, ok. Se eu tenho um estado com uma situação oposta, eu não deveria me incomodar, mas na verdade isso incomoda porque o direito à saúde é um direito nacional, não deveria ser um direito disponível conforme a jurisdição onde o cidadão mora. Segundo problema, a questão da gestão dos serviços de maior complexidade tecnológica. Essa é uma batalha que o SUS está perdendo já há algum tempo e não tem conseguido, ao contrário de outras áreas, onde ele foi relativamente bem sucedido em implementar soluções institucionais. Essa é uma área que recorrentemente a gente tem assistido a um revezamento de propostas implementadas parcialmente e muitas vezes revogadas sem avaliação, mas isso de certa forma acaba virando um sintoma de que a gente não está sabendo, ou não está sabendo fazer o diagnóstico, né, ou está construindo muito mal o desenho, ou as duas coisas. Eu acho que é muito mais as duas coisas, né? Então, conseguir enxergar, e aí eu vou procurar apontar essa questão. E por fim, o SUS tem sido lento e ineficaz ao construir soluções coordenadas nacionalmente entre as três níveis de governo para lidar com problemas nacionais e ameaças nacionais, de interesses do próprio SUS. Então, esse também é um dilema, porque construir essa coordenação requer um balanço de poder que aumente a coordenação, do ponto de vista da coordenação no sentido de fortalecer o gestor nacional. E isso é um problema. Não está dado. Bom, rapidamente eu não vou, até aproveitando aqui um pouco do que eu disse, assim, eu vou tentar ser bem sintético. A questão central, né, de fundo de todos os três dilemas é que, na verdade, o SUS criou um arranjo que combina duas coisas que são, ao contrário do que foi percebido à época, né, que são coisas no limite conflitantes, né, que é você ter uma política social
que, por definição, isso é uma política social, ela institui garantias sociais nacionais, a política social não exclui segmentos regionalmente, uma política nacional de caráter social é uma política que define um direito indisponível, no sentido, quer dizer, ele não está em discussão, ele é líquido e certo para todo cidadão brasileiro, e combinar isso com a gestão descentralizada, o que a princípio foi visto como uma grande vantagem do SUS, virou, na verdade, um grande problema do SUS. A gestão descentralizada, um sistema federativo, então, que tem prerrogativas asseguradas constitucionalmente, significa que quanto mais autonomia e mais descentralização de recursos, maior a possibilidade que eu tenha escolhas diversas nas políticas públicas. E a gente não precisa falar só de escolhas em termos de política de saúde, não. Existem escolhas em outras políticas públicas que afetam as escolhas de saúde. Vou falar de um saneamento básico. Podia falar de outras, escolhas até do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como elas vão impactar no perfil epidemiológico das populações, enfim. Tem uma série de questões aí em jogo, porque quanto mais autonomia for possível para os governos subnacionais, mais tensionadas essas garantias nacionais estarão. Esse é o problema básico. Então o SUS tem uma combinação complicada, engraçado, porque quando eu fui para a ciência política, fui saindo da saúde coletiva, a primeira coisa que eu trombei foi com isso. Eu falei, que engraçado, para mim é tão natural que o sistema descentralizado ele vai fortalecer. Eu não consigo imaginar por que tem problema nisso, mas ao longo do tempo você começa a pegar estudos comparados, mundo afora, e você vai vendo que o welfare state, ele sempre as políticas que são contrapostas para desmontar o estado de bem-estar social são políticas descentralizadoras, que vão esvaziar o poder de coordenação do governo central. O receituário neoclássico ele sempre está apoiado na ideia do esvaziamento do governo central, enfim, o fortalecimento dos governos subnacionais, em outros componentes a mais aí, mas de certa forma não é muito. As controvérsias da literatura na ciência política estão muito mais na questão de se o federalismo é um obstáculo ou se ele atrasa o desenvolvimento das políticas sociais ou do estado de bem-estar social, mas não propriamente está em jogo discutir as tensões que existem entre políticas sociais e federalismo, ou descentralização, coisas distintas, mas no nosso caso se complementam. Enfim, há uma tensão entre esses dois componentes e isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção de saída aqui. Né? O desenho do nosso federalismo em 3 níveis de governo, e aí daqui a pouco, se eu vou falar de assimetrias entre capacidades locais, vale a pena lembrar, esse ponto me parece que não deve ser esquecido, que os 5.570 municípios, mais de 70% têm menos de 20 mil habitantes, e aí a gente pode pensar qual é a capacidade de municípios de até 20 mil habitantes de atrair inteligência, competência sanitária, né, enfim, quadros com capacidade de planejamento, de intervenção territorial, né, focando aquilo que de fato importa em termos de transformação do eixo de atenção à saúde. Certamente, ainda mais eu que venho do estado, né, Minas Gerais, onde você tem ali esse contingente não é 70%, ele é mais de 80%, né, dos municípios que estão nessa faixa, e dos rincões mineiros a gente conhece regiões do estado lá onde, mesmo municípios com 50 mil habitantes, ou mais que isso, tem uma extrema dificuldade de atrair técnicos, de desenvolver essas competências e essas capacidades locais. Pensar o Brasil desse tamanho, com as assimetrias de desenvolvimento econômico, social, Nordeste, Sul, São Paulo, enfim, e pensar que o direito não é só universal, mas é um direito igualitário. Quer dizer, isso torna-se algo, no mínimo, a gente tem que pensar. Por outro lado, tem coisa que conspira a favor. Né? A distribuição de responsabilidades entre os três níveis de governo atribuiu à União um papel de coordenação, normatização, padronização, que a gente pode dizer que poderia minimizar ou mitigar essa divergência de capacidade, né, essas assimetrias e as divergências de escolhas. Quer dizer, a forma como
A Martha Hetz sintetiza isso muito bem, né? O Policy Decision Making está concentrado na União, né? Quer dizer, a União como uma formuladora, né? Sancionada pela Constituição, autorizada pela Constituição, desculpa, como o nível de governo que está autorizado a fazer isso, e os municípios com papel de implementação. Quer dizer, a gente teria aí uma fórmula que poderia minimizar esses problemas, não só de coordenação, mas de assimetria, né? Quer dizer, a União poderia intencionalmente construir instrumentos que possam dar conta de reequilibrar, né, os problemas de acesso, as diferenças de acesso e daí por diante. E de fato, isso foi feito. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui só para apresentar rapidamente alguns aspectos, no sentido de que isso é o que está na Lei 8.080, a União elaborou normas operacionais básicas, enfim, criou vários instrumentos de coordenação usando esses poderes, esses mesmos poderes. No entanto, antes de falar disso, vale lembrar que antes, digamos que a União desenvolvesse esses instrumentos de coordenação, nós vivemos alguns anos pós-Constituição de 88, em que nós tivemos a oportunidade de experimentar o que é um sistema sem coordenação, né, ou com baixo nível de coordenação. Nesses primeiros anos, até 1993, então você tem um gap aí, algo em torno de 5 anos, principalmente a partir de 91 até 93, tem um período de 2 anos aí, que houve no Brasil um conjunto de situações que são dignas de nota e que a gente só pôde assistir estudos acadêmicos, constatando, escrevendo sobre isso, muito tempo depois, porque naquela época, qualquer um que ousasse levantar problemas dessa natureza era automaticamente taxado como um centralizador, né, alguém que tinha interesses ocultos de defender a recentralização do sistema, coisa. Mas eu vou citar aqui a disseminação dos pequenos hospitais. O próprio Eugênio Vilaça tem um estudo interessante sobre isso. O Eugênio Vilaça Mendes, ele fez um estudo na Bahia e outros trabalhos dele também, mostrando que é um período que a gente tem os prefeitos cumprindo as promessas de criar um mini hospital na cidade. Em cidades de 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, são hospitais inviáveis do ponto de vista econômico, inviáveis do ponto de vista de atrair profissionais para trabalhar nesses hospitais, e que acabaram se transformando em hospitais de baixíssima resolubilidade, não resolvem problemas, não conformam equipes, pagam valores absurdos para conseguir atrair profissionais quando conseguem. Então, estruturas que não resolvem os problemas de saúde, ao mesmo tempo custam caro e eram inviáveis, e acabaram ou sendo fechados ou se transformando em outro tipo de unidade. A competição por recursos escassos, né? Nós fizemos pesquisa na época na Escola de Saúde Pública, né? Eu me lembro que eu fui psicólogo de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Betim, que era a prefeitura mais rica na época, lá em 94, né? Foi a época do GES? Um pouquinho antes do GES, para Maria do Carmo. Depois, a primeira coisa que me deram a tarefa foi fazer uma pesquisa de mercado na região metropolitana. Por quê? Porque Betim queria vir com uma ofensiva para conseguir atrair, né, recrutar profissionais para a sua rede. E quando a gente fez a pesquisa, a gente percebeu, aí começou a cair minha ficha já naquela época. Eu comecei a trocar ideia com o pessoal que mexia com o mercado de trabalho em saúde, lá no MESCOM, na Faculdade de Medicina, né, em Belo Horizonte, tinha uma turma lá que mexia com isso. Só era possível conseguir recrutar profissionais tirando profissionais de outros lugares. Só era possível cobrir cobertor curto, né, a cabeça tirando o cobertor do pé e o do pé dos outros, né, não do nosso. Né. Então, competição predatória. Né? Ali você teve uma situação terrível, não só para médico, mas a técnico de raio-x, né? Gestores, você tinha pessoas da área de epidemiologia, planejamento, você tinha que preparar as secretarias municipais, você fazia isso tomando gente de outros lugares, não tinha gente suficiente. Né? E tem profissões que são autorreguladas, então você, quer dizer, a demanda por postos, por
por profissionais para ocupar os postos de trabalho, não encontra no mercado de trabalho disponibilidade de profissionais, e são profissões autorreguladas, você não tem como o Estado intervir nisso da mesma forma como ele intervém em outras áreas. Então, os médicos é um caso, mas você tinha outras áreas. A briga com os técnicos de raio-x não é uma coisa simples, não. Né? Eu fui ameaçado de ser preso quando eu era lá em Betim. Eles conseguiram anular os certificados de formação de técnico de raio-x da Escola de Saúde Pública. Entraram com uma liminar na justiça, e quando um dos técnicos entrou com liminar, e com base nessa liminar, a gente admitiu vários técnicos de raio-x. Eu era psicólogo de recursos humanos do hospital, foram lá com a polícia, né? Depois a polícia viu que a coisa não era muito séria, quer dizer, o próprio pessoal da polícia percebeu que tinha ali um conflito de autoridade, o prefeito, eles resolveram tirar o time de campo e deixa a justiça resolver, não vamos fazer nada. Não prendeu ninguém, mas é interessante perceber que é competição predatória, né? A gente volta aqui para uma situação de pensando num direito social de caráter nacional, isso não faz o menor sentido. E o problema clássico, né, todo mundo conhece um exemplo, né, da mobilidade dos usuários, ou via ambulância, ou de forma autodefinida, deles mesmos procurarem o serviço, ou até os gestores colocando o usuário em ambulância e mandando para onde existe o serviço, né, a famosa ambulancioterapia, né, põe na ambulância e joga onde que elege muita gente. Atende, que elege muita gente, né, faz muito rebater no peito, né, que não está abandonando o paciente. Quer dizer, são situações que foram geradas dada a fragmentação territorial que implicou o tamanho, grau de descoordenação, onde os gestores municipais, o município assumiu um papel preponderante e sem que a União, os estados, mas principalmente a União, tivesse um papel de coordenação do direito nacional. Aqui só para fechar, obviamente coisas foram feitas para reverter essa situação, né? As federações têm instrumentos para isso, o Brasil como federação. Aqui só para a gente lembrar, pelo menos 3 instrumentos são muito utilizados. O primeiro são os constrangimentos legais, constitucionais, enfim, você pode utilizar, você pode fazer leis, fazer emendas constitucionais que criam constrangimentos para que os governos subnacionais façam determinadas coisas. Por exemplo, alocar 15% da receita própria com saúde. Todo município tem que fazer isso, pelo menos 15%. Na verdade, fazem muito mais. Na média, nós passamos de 22%, 23% já. Né? Indução financeira, né? Criar programas específicos, desenhados para o país inteiro, nacionalmente, e fazer a transferência condicionada de recursos. Isso induz determinada disseminação de práticas. Né? O SUS fez isso, o Programa de Saúde da Família, né? Uma série de outros programas também foram, os NASF, né? A Retaguarda, uma série de programas, os CAPs. Os CAPs foram objeto de um desenho nacional, padrões nacionais, né? Você tem o CAPS, tem padrão CAPS 1, 2, 3, o 1 é isso, aquilo, faz isso, faz aquilo, tem tais profissionais, o 2 é assim, o 3 é assado, eu passo o dinheiro, mas você tem que ter essa estrutura. Então, a indução financeira é um outro mecanismo de coordenação federativa potente, importante. Né? Boa parte da nossa literatura sobre federalismo e políticas públicas no Brasil está sendo voltada para estudar os efeitos na disseminação, enfim. E, por fim, os pactos intergovernamentais. Né? Algumas políticas construíram arenas de pactuação envolvendo níveis de governo, onde são firmados compromissos, esses compromissos assumem um grau maior ou menor de formalidade, né? Ou vão virar resoluções, vão virar portarias ministeriais, vão virar alguma coisa, ou vão ser só compromissos, né? Firmados politicamente. Isso gera um efeito de coordenação também. Né? Bom, isso aconteceu no SUS de alguma de outra forma, né? Não vou entrar tanto em detalhe, né? Nós temos aspectos definidos tanto na Constituição, a Emenda Constitucional 29, depois a lei que regulamentou, muito tempo depois, né, em 2011, o que é gasto em saúde, né, que é algo que ficou muitos anos esperando por regulamentação, mas assim, são só exemplos de coisas que criam constrangimentos, né, legais ou constitucionais,
A indução financeira foi um mecanismo muito utilizado, no caso do SUS, os pactos, né, a Comissão Intergestores Tripartite, Brasília, onde está lá a representação dos municípios, dos estados e da União. A questão esse processo ele foi construído no SUS e, em paralelo com o processo de recuperação da capacidade de coordenação da União, no sentido mais amplo, não foi só no SUS, o SUS ele, na verdade, expressa um movimento mais geral do Estado brasileiro, de recuperação da capacidade de coordenação da União, através de um conjunto de reformas que tem a ver, na visão de autores diferentes, com o processo de estabilização macroeconômica, com o processo de reformas que veio depois da Constituição, da disciplina fiscal, quer dizer, enfim, de uma série de padronização, da regulamentação de alguns dispositivos da Constituição que já tinham um caráter centralizador, e que, o argumento da Marta Hett, por exemplo, a Constituição já tinha o embrião de alguns instrumentos que simplesmente a União colocou em prática, tomou a decisão política de levar adiante, o que fez recuperar a capacidade de receita, inclusive, que tinha sido perdida no primeiro momento. A Constituição de 88 ela levou no primeiro momento a descentralização de receitas, principalmente os municípios, também para os estados, mas a União conseguiu criar alguns mecanismos para recuperar uma parte das suas receitas perdidas nos primeiros anos. Enfim, Fundo de Estabilização Fiscal, depois DRU. Então, enfim, você tem um processo aí, eu só queria que isso fosse colocado, que não é um processo isolado dentro do SUS, isso é um processo mais geral, em que a União recuperou recursos, prerrogativas, mecanismos de coordenação no sentido mais geral. Aí, aqui é só uma ilustração, mas acho interessante porque a gente pode ver as transferências constitucionais e legais, as transferências obrigatórias para os governos subnacionais, que estão representadas aqui nas barrinhas azuis. Isso aqui são dados da Secretaria de Orçamento Federal. Elas cresceram em algo em torno de 16 para 18, alguma coisa por cento. Não chegaram a 19%. As transferências chamadas discricionárias e o conceito adotado pela SOF, que as discricionárias são aquelas nas quais o montante a ser transferido e a oportunidade da transferência não estão previamente estabelecidos em lei ou na Constituição. Então, as transferências fundo a fundo do SUS, por exemplo, todas estariam aqui nessa barrinha vermelha. Transferências que isso não está escrito na lei, está escrito que vai transferir, mas não fala quanto e quando. Se é uma vez por ano e quanto que é. Isso aí é definido nas normas operacionais do Ministério da Saúde, mediante negociação. Mas isso aqui é só para mostrar que elas pularam de 2% para 6% nesse período. O que mostra que num relativamente curto período, de 95 a 2008, você tem uma evolução que se aumenta 3 vezes, de 2% para 6% da receita da União, enquanto que as obrigatórias elas sobem, mas sobem com muito menor intensidade. Isso para mostrar que há uma escolha política aqui de coordenação. E essa escolha aparece aqui também nesse gráfico. Aqui a fonte é a mesma, mas aqui a gente segregou as políticas sociais e pegando só o gasto discricionário com políticas sociais da União. E aí, se a gente ver essas curvas aqui, a curva azul é o que a União gasta, executa diretamente, e a curva verde é o que ela executa mediante transferência para os governos estaduais ou municipais. Então a gente percebe claramente que ao longo desse mesmo período tem uma inversão, né? A União passa a executar discricionariamente com políticas sociais, principalmente, majoritariamente, através de transferências para os estados e municípios. Só para mostrar que na saúde essa curva é mais inclinada, e vai chegar em 2008 com um patamar maior de transferência de recursos. E aqui comparando só alguns setores para a gente poder ter um parâmetro de dispersão em termos de percentual de alocação dos orçamentos municipais em determinados setores de política pública. Esse é um gráfico do trabalho da Marta Hett,
Obviamente que tem problemas interpretativos aqui se a gente não ponderar que gasto, por exemplo, de transporte tinha que variar mesmo entre municípios de pequeno e grande porte, quer dizer, tinha que ter um grau de desigualdade da alocação mesmo, assim como habitação e infraestrutura urbana. Mas de qualquer maneira vale para a gente ter uma percepção, e aí o eixo Y, ele é o coeficiente de Gini, quer dizer, ele está medindo a desigualdade de alocação. Perceber como que saúde e educação você tem um baixíssimo grau de desigualdade, independente do porte do município ou da região do país. Nós conseguimos produzir uma convergência forte em termos de proporção da alocação dentro do orçamento municipal que se gasta com saúde e com educação. Isso não é irrelevante. A gente pensar que isso vai crescendo ao longo do tempo, né? A gente começa lá em 96 com um certo grau de desigualdade de alocação, vem a emenda constitucional 29, lá no ano 2000, por exemplo, e a gente vai produzindo gradativamente convergência, nós vamos aproximando, então, pelo menos a proporção, né, do que é alocado dentro do orçamento municipal a uma convergência. Bom, feito esse panorama geral, eu vou apresentar os 3 argumentos, procurar ilustrá-los aqui para a gente abrir o debate, aí eu finalizo apresentação. Então eu vou tentar uma apresentação sintética dos 3 argumentos. Os 3 argumentos envolvem a questão das tensões entre coordenação e autonomia. Coordenação e autonomia, coordenação federativa envolve algum grau de restrição da autonomia. No limite da autonomia máxima, nós temos baixa capacidade de coordenação. Se os municípios puderem alocar o que eles quiserem com saúde, fazerem o que eles quiserem com esse dinheiro alocado na saúde, enfim, quanto mais autonomia, menor capacidade de coordenação. É nesse sentido. Né? E, por outro lado, quanto maior a capacidade de coordenação, mais restrição da autonomia. Uma tensão que existe, embora, lógico, no mundo real há combinações em diferentes graus dessas duas coisas. Né? Estou sendo aqui dicotômico, mas é só para a gente mostrar que há uma tensão entre 2 polos e essa tensão vai permear os 3 casos, né, que a gente vai ilustrar. O primeiro, diante das assimetrias e desigualdades entre capacidades locais, será que deveríamos fortalecer essa atuação coordenada que poderia levar um efeito de restrição ainda maior da autonomia, porque a gente já há um grau de restrição muito grande, obviamente. Tem que colocar 15%, esses 15% tem que ser gasto de tal e tal forma, isso está regulamentado em lei já. Né? Diante da dependência fiscal, os municípios acabam aderindo aos programas do Ministério, então eles já fazem coisas padronizadas a nível nacional. A capacidade de inovação, de práticas, ela acaba se restringindo muito, a capacidade de experimentação diminui. Eu brinco até, gosto de provocar os colegas lá que mexem com a área de participação política, conselhos, né? A agenda dos conselhos municipais de saúde hoje ela está colonizada por decisões que vêm de cima, né, que precisa aprovar o projeto para o município não perder dinheiro, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tem um monte de coisa. Como eu fui conselheiro, não me lembro bem dessas coisas, né? A controle da agenda do conselho, ele sempre implica o seguinte: você tem que conseguir garantir um espaço grande na agenda do conselho para essas questões, que são as questões que o Ministério da Saúde está esperando o município mandar um projeto, aprovar, fazer isso, fazer aquilo. Ou então coisas que a própria legislação já definiu, ou a normatização do Ministério, que o Conselho tem que fazer, aprovar isso, aprovar aquilo, aprovar o programa tal, aprovar, tudo tem que ter o carinho do Conselho. O que parece que está empoderando a sociedade, na verdade pode, paradoxalmente, submeter o controle do Conselho, no sentido de dar uma disciplina para ele, que de repente ele não quisesse ter. Né? Daí a questão da coordenação e autonomia acaba dentro do próprio Conselho se refletindo. Ele acaba ficando meio que pautado pelas coisas que... Enfim, a simetria entre capacidades locais, eu já falei um pouco disso, mas eu vou destacar, menos do que a distribuição de profissionais e equipamentos, né? Destacar a questão fiscal, então eu vou perder um tempo aqui nessa questão, mas que essa sim me parece que é a questão central, é o coração do problema. Né? Por quê? Porque esses 15% num lugar, num determinado tipo de município, significa uma coisa, 15% em outro tipo de município quer dizer coisa completamente diferente.
Ou seja, 15% entre municípios de 50 a 100 mil habitantes na região Nordeste significava em 2010 R$ 550 per capita em 2010 com saúde. Já nos municípios até 5 mil habitantes na região Sul significava R$ 2.234 per capita. Pensemos então que se o direito à saúde é o mesmo direito para todo qualquer cidadão, e aqui eu estou falando receita própria, estou falando daquilo que o município arrecada ou recebe de transferência obrigatória dos níveis estadual e da União. Isso significa o seguinte: se o SUS não atuasse no sentido de fazer transferências para os programas federais, esse seria o tamanho da desigualdade de capacidades de levantar receitas que os municípios teriam. Para a gente perceber a ordem de grandeza, que tem município gastando mais de 4 vezes per capita o que outros municípios gastam no Brasil. Olha como isso conspira contra a desigualdade, contra a igualdade, né, na realização, na concretização do direito que é nacional. Então, dizer que não tem problema, cruzar os braços, falar, é assim mesmo, infelizmente nosso país é desigual. Não, nosso país é desigual, mas o direito é igual. Enfim, se for fazer política social, a gente tem que fazer política social criando as condições para que ela se realize, né? Então, enfim, isso para dar para a gente ter uma ideia do problema, né? E aqui é um outro gráfico de um outro trabalho da Marta Rett, que, aproveitando que eu toquei nessa questão da arrecadação própria, esse gráfico é muito interessante porque ele compara cenários diferentes. Mais uma vez ele está usando esse Gini, que não é para mostrar o seguinte: se eu tomar só a arrecadação própria, os impostos municipais, eu vou ter aqui os municípios brasileiros pontuados aqui em 2006 com um índice de Gini aqui próximo, um pouco acima de 0,5, né? Não chega a 0,55. Se eu agrego os impostos que o Estado arrecada e devolve para o município, por exemplo, o IPVA, né? O Estado arrecada e devolve 50% para o município, eu consigo ter um efeito de diminuir a desigualdade de arrecadação interessante. Eu consigo diminuir para menos de 0,5. Mas o que me interessa mais de perto aqui é, se eu colocar o FPM, eu diminuo um pouco mais a desigualdade, mas vejam bem, o ponto mais baixo, quer dizer, onde o elemento que mais agrega em termos de redução de desigualdade são as transferências condicionadas do SUS e da educação. São essas transferências que fazem com que as capacidades municipais fiquem mais igualadas. Eu estou dizendo isso porque, curiosamente, nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento em que, por exemplo, a Comissão Intergestores Tripartite em Brasília acabou de aprovar, por solicitação dos municípios, a ideia de destruir esse mecanismo, criando um bloco único de transferência. Isso ainda não está escrito, mas já está decidido. Foi decidido agora, acabou de ser decidido. Eu fui pego de surpresa na palestra semana passada, porque o pessoal que estuda essa área lá na escola de saúde me procurou para falar antes. Falou, olha aqui, o que vai acontecer? Você está sabendo o que foi aprovado? Eu falei, não, estou voltando de férias, acabei de vir. Eu sei o que está acontecendo lá no Mar da Bahia. Tá? Lá eu te dou a notícia, mas aqui não, está aprovado na comissão tripartite. O Ministério da Saúde concordou. Era uma reivindicação histórica dos municípios que queriam cheque em branco para alocar o dinheiro do SUS do jeito que quiserem, se libertarem da rigidez, do engessamento do dinheirinho carimbado para o programa A, X ou Y. O contrapeso era o CONAS, que sempre vinha tendo recentemente, por incrível que pareça, durante algum tempo era o polo conservador, mas agora virou o polo progressista dentro da CIT, por incrível que pareça, né? Então o CONAS era o contrapeso, mas como agora deslocou o eixo do Ministério da Saúde, né, mais recentemente, o que aconteceu? O Ministério agora levantou a guarda e aí os municípios conseguiram aprovar essa com o apoio do Ministério, e o CONAS dividido, uma parte minoritária tentando resistir à ideia,
né, foi aprovado a ideia do bloco único, que praticamente, vamos ver como é que vai vir essa formulação, mas ao que tudo indica, vai trazer prejuízos para esse caráter embutido de programas no sentido nacional. Por incrível que pareça, era o que vinha trazendo, o desenho dessas transferências incluía, inclusive, né, o PAB regional, um componente do piso de atenção básica, por exemplo, que era francamente redistributivo. Ele botava dinheiro nas regiões mais pobres, nesses municípios do Nordeste, que arrecadam menos. Ele reequilibrava um pouco dessas capacidades de receita dos municípios. E agora vamos ver como é que vai ficar diante dessa possível aprovação. Já existe, mas vamos ver primeiro o desenho que vai vir daí, mas é o que tudo indica. Provavelmente nós vamos ter uma regressão em termos de equilíbrio de capacidades locais. Aqui é a questão dos médicos, eu não vou entrar, é um programa mais médico, enfim, é a questão da desigualdade na distribuição dos médicos. Bom, eu vou focar no penúltima questão, né, que é depois eu vou para a última. A penúltima questão são as iniquidades de acesso aos níveis de complexidade maior. Aqui eu acho que o SUS está perdendo há muito tempo, ele nunca esteve perto de ganhar essa... Ele esteve mais ou menos perto, mas ele não conseguiu dar o golpe de misericórdia aqui, nem para uma solução provisória que se estabilizasse durante mais do que uma gestão de governo, né? Nós não tivemos uma solução estável nesse sentido, né? Da regionalização, da formação das redes regionais, pensando mais consequentemente. Isso foi detectado já na norma operacional básica de 1996, né? Não tinha uma proposta ali. A norma operacional de atenção à saúde, a NOAS, a primeira formulação em 2001, depois em 2002, que começou a ser implementada, no último ano de governo, Fernando Henrique. Depois o pacto de gestão, o pacto pela saúde, dentro dele o pacto de gestão, que aí foi no último ano do governo Lula. O pacto foi muito discutido, demorou muito, houve uma tentativa de construção de consenso que demorou, teve um processo de negociação longo. Em 2006 ele sai do papel, né, enfim. E depois o COAP, em 2010 para 2011, início do governo, final do governo Lula, início do governo Dilma, primeiro mandato, a gente tem aí a ideia do COAP, que é a proposta de aumentar o grau de constrangimento sobre os gestores locais para implementar os pactos. Os pactos, e aí é bom que se diga do que nós estamos falando aqui. É que aqueles serviços que atendem uma região, que não são vocacionados a atender só o município, porque são serviços mais complexos, né, hospitais, serviços que prestam exames de maior complexidade, enfim, fazem procedimentos ambulatoriais de maior complexidade, a gestão, a partir do momento que o município é quem tem a relação direta com os prestadores, a política do Ministério, e seria difícil dentro do nosso arcabouço institucional imaginar outra solução, pelo menos nesse ponto de partida, dividir os municípios entre importadores e exportadores de serviço. E agora é incrível assim como é que o termo exportador de serviços não significa que você joga o serviço para fora do município, significa que o usuário de fora entra dentro do município para receber o serviço. E importador não significa que você puxa o serviço para dentro do seu município, significa que o seu usuário vai para o município exportador. Essa cisão entre importador e exportador, ela criou duas categorias de interesse que, diante da escassez de recursos do SUS, entraram numa luta distributiva que não foi, a meu ver, em momento nenhuma dessas normas considerou esse problema de forma consequente, que é o fato de que, primeiro, o dinheiro que o Ministério repassa para os exportadores de serviço não dão conta, dada a defasagem da tabela do SUS, que é maior nos procedimentos de média complexidade até do que nos de alta, não dá conta de cumprir os pactos. Não tem dinheiro, tem um problema de financiamento aí do SUS que é onde explode, porque essa é a parte mais cara do sistema de saúde, é a média e alta complexidade. Aí que está o dinheiro grosso, o dinheiro parrudo do SUS. E aí que está a indústria médica hospitalar. E aí está o poder, o poder robusto ali da corporação médica, da indústria farmacêutica, da indústria de equipamento. O dinheiro não dá. O SUS
SUS não tem dinheiro e nenhum dos últimos governos, mesmo nos melhores cenários, esteve perto de equacionar esse problema da tabela do SUS ou dos tetos financeiros para esses municípios. Diante dessa situação, acirrou-se a luta distributiva entre importadores e exportadores. Como que se acirrou? Os exportadores fazem os pactos, não têm os recursos para cumpri-los a preços de mercado, mas aí tem uma assimetria que é decisiva. Quem controla a porta de entrada são os exportadores, não os importadores. Os importadores vão encaminhar pacientes à medida que existem vagas, consultas disponíveis, procedimentos, enfim. E aí a luta distributiva que se coloca é essa. Os exportadores não têm recurso para cumprir os pactos com os importadores. Para a sua própria população, se necessário for, eles complementam com recurso próprio, mas não tem nenhum motivo para fazer isso para a população externa, para pegar dinheiro do contribuinte do município dele e alocar para o contribuinte de outros municípios. Os municípios importadores de serviços, percebendo que os pactos não são cumpridos, começam a procurar outras soluções. Eu me lembro do presidente do Conasems, me falou isso em uma entrevista, fiz com ele sobre esse tema. Existe uma solução que eu não posso falar, assim, que eu nunca experimentei. Todo mundo sabe, se você jogar um paciente no serviço de urgência e emergência do município exportador, ele vai entrar para dentro do sistema. Ele não pode recusar atendimento. Tem uma questão ética, de risco, até jurídico, se ele recusar o atendimento. Todo mundo sabe que tem essa última válvula de escape. Não conseguiu dentro da pactuação, joga pela entrada pela urgência e emergência. Ele vai cair no sistema e aí acabou. Virou paciente do município exportador. Então, você começa a ter o quê? Uma interação estratégica conflitante entre importadores e exportadores de serviço, administrando a escassez que o SUS não conseguiu resolver no plano nacional. Isso gera um problema que afeta a igualdade da garantia social do direito à saúde. De novo a questão da igualdade está ali. Aqui é só uma ilustração, né? Esse é um estudo que a gente fez há muito tempo atrás. Eu gostaria muito de poder replicá-lo agora, né? Até estou pensando em ver se dá para rever essa coisa aí, remontar, enfim. Mas isso aqui são as macro-regiões de saúde lá em Minas Gerais, e que os municípios exportadores atendem com a população própria e população referenciada. O interessante é perceber o seguinte: é um sinal positivo ou negativo. O negativo significa que executou mais do que estava no pacto. E o positivo significa que sobrou dinheiro. Então, positivo e negativo aqui tem esse sentido. Se eu tinha 17 mil, se eu tinha, aliás, 10 mil para a minha população, para executar em ultrassom, e eu fiz 17 mil para a minha população, eu extrapolei o teto para a minha população em 7 mil. Então, ficou menos 7 mil. O interessante aqui é perceber que o cenário de superutilizar o dinheiro para a minha população e subutilizar para a população do município importador é o padrão, né, que a gente encontra. Todo mundo erra só ao seu favor. Né? Nós não encontramos nenhuma macro-região onde eu errei para o outro e acertei para mim. Eu erro sempre a meu favor, eu nunca errei contra mim. Houve casos, sim, em que eu extrapolei para os dois, assim como houve casos que eu subutilizei para os dois. Mesmo assim, foram poucos. Né? Os cenários são, esses cenários aqui o item 2, eu gasto mais com a minha população e gasto menos do que estava combinado com a população dos outros. É o cenário 2, é o que mais acontece, mais se repete. E aqui, dados do IBGE, é outra coisa completamente diferente, mas que dá uma dimensão de suspeição fortíssima sobre esse mesmo fenômeno. Né? A pergunta que o IBGE fez, isso aqui é aquela pesquisa, né, com municípios que o IBGE faz, isso aqui é de 2011. Se o município tem contrato com prestadores de serviço pagos exclusivamente com recurso próprio, sem usar dinheiro do SUS. O que levanta a suspeição é que nos municípios com até 20 mil habitantes, que tipicamente são os importadores de serviço, a ocorrência desse tipo de contrato é quase 85% desses municípios fazem esse tipo de contrato. Municípios desse tamanho geralmente não tem prestadores de média e alta complexidade. Tem no máximo de média. De alta complexidade, jamais.
Provavelmente, isso aumenta muito a probabilidade, a suspeita, de que esses municípios estão contratando prestadores de serviço em outros municípios, o que fere o princípio, a diretriz do comando único. Quebra a ideia do comando único, mas o pior não é ferir uma diretriz. O pior é que imagine o grau de ineficiência de você comprar um serviço avulso, um serviço de média e alta complexidade, que é o mais caro que tem. Comprar de forma avulsa significa comprar sem nenhum tipo de regulação sobre o prestador de serviço, pagando o preço que ele quiser te impor. Né? Você não tem ganho de escala nenhum, você compra lá pagando caríssimo num outro município. Quer dizer, essa é a suspeita mais forte que a gente tem. Eu conversei com isso, o pessoal, na hora de homologar o resultado da pesquisa, a gente achou isso aqui com um negócio que a gente não está procurando, achou isso aqui. Aí resolvi botar isso aqui e conversar com o pessoal. Fui lá entrevistar o pessoal do Conasems, lá em Minas Gerais o pessoal do Cosems, e todo mundo falava, é isso mesmo. É isso que está aparecendo aqui. Né? Nas entrevistas não teve ninguém que... É isso mesmo, todo mundo sabe. Sabe que não pode fazer, mas você não tem outra solução. O que você pactuou não dá conta, o pacto de ultrassom, você precisa de 10 ultrassons. O seu pacto tem 8 ultrassons, e você não consegue atender nem 5 lá no município que pactuou. Que alternativa que o gestor tem? Ele está com um problema na porta dele. Ele vai onde tem, o município mais perto que faz ultrassom, eu vou lá e pago. Né? E pronto. E compro caro. Muito acima da tabela do SUS e pagando avulso, tendo baita prejuízo, comprando de forma ineficiente. Então, esse é um problema, quer dizer, o problema da regionalização da rede de atenção, problema de relações intergovernamentais, um padrão conflitivo, né, onde as pactuações não estão sendo cumpridas, onde há uma cisão de interesses entre municípios, então um problema de coordenação horizontal fortíssimo, né, que significa que a coordenação vertical está frágil, né, então você tem um grau de conflito muito forte. E por fim, o último elemento, aí eu vou encerrar com esse, passei muito do que eu os desafios nacionais e a baixa capacidade do SUS de responder de forma coordenada. Né? Judicialização está batendo na porta do SUS há muito tempo. Eu trabalhei no Ministério da Saúde uma época, eu peguei o último ano do governo Fernando Henrique e o primeiro ano do governo Lula. Eu fiquei lá até o final do primeiro ano do governo Lula. Participei da comissão tripartite até 2003, mais ou menos. Assisti várias reuniões, ficava lá na assessoria, às vezes ficava lá fazendo esse trabalho de retaguarda burocrática, mas é interessante uma coisa. A questão da judicialização já estava colocada muito antes. Só que era uma questão empurrada por debaixo do tapete, até o momento que ela ganha uma dimensão, todo mundo fica sabendo que isso está acontecendo em todo lugar. Né? Isso demorou um tempo. No começo era assim, um problema lá, outro problema cá. Se o prefeito não fizer isso, ele vai ser preso. O secretário de saúde resolveu uma intimação para fazer uma cirurgia com um cara, fazendeiro rico, mulher do fazendeiro rico lá não sei da onde, como é que faz? Isso vai quebrar o dinheiro para medicamento do municípiozinho lá não sei da onde. Né? Então, você começou a ter situações assim que envolvia, incomodava, né? E questões do tipo, né? Cartéis de fornecedores, né? Fornecedor combinando de não participar, e os municípios fazendo as licitações descentralizadas e os fornecedores combinando centralizadamente estratégia para arrebentar todo mundo. E ninguém tinha como fazer nada, não existe instrumento. Então eu trouxe aqui só alguns elementos. Isso aqui eu vou ser muito rápido, mas só para ilustrar. Uma pesquisa que a gente fez em Belo Horizonte, pegamos 3.000 e tantos processos judiciais promovidos contra a Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Saúde, fizemos lá uma amostra, se não me engano, uns 290 processos mais ou menos, fizemos uma avaliação, e aqui é interessante, porque a gente estudou, a gente não tinha, nos processos, a gente não tem a renda familiar, mas a gente tem um endereço de quem entrou com o processo contra a Prefeitura. Então o que a gente fez? A gente georreferenciou os endereços e encontramos a origem, a probabilidade é muito alta, né, sabendo o endereço, porque Belo Horizonte fez um processo de mapeamento social, de risco social, e aí você tem as áreas de vulnerabilidade, elevada, muito elevada, média, baixa. E como a gente georreferenciou os endereços, a gente tinha, se o endereço do cidadão é de uma área de risco muito elevado, né, de médio
risco médio ou um risco baixo. Então essa barrinha azul aqui se refere à origem desse tipo de população, né? Então, população que vive em lugares de risco elevado e muito elevado é a população pobre. Essa população, como a gente percebe, ela participa da população de Belo Horizonte com 32%. Ela é 32% da população, dado essa classificação. E ela participa com menos de 20% dos beneficiários das ações judiciais. Enquanto, se a gente pegar no extremo oposto, a gente tem uma população que vive nas áreas de baixo risco e que é algo em torno de 25%, mas que é quase mais do que 35% dos beneficiários das ações judiciais. Isso é só para a gente perceber o seguinte: não vou discutir o mérito do direito individual da pessoa ter o acesso ao medicamento, embora eu possa discutir sim do medicamento que não é padronizado pelo SUS, que não tem eficácia comprovada. Esse aí eu acho que é discutível. O que eu quero discutir é o seguinte: um fenômeno dessa natureza, que está acontecendo em tudo quanto é lugar do Brasil, né, que está levando, por exemplo, o custo médio das ações, pegando 2009, o custo médio das ações ele foi crescendo. Ele explodiu em 2009, como a gente só tem 3 anos, o arquivo da prefeitura era a partir de 2007, a gente estava em 2010, no final de 2010, quando a gente fez a pesquisa, mas hoje é possível aumentar essa série histórica e saber até se esse custo voltou, manteve. Mas só para a gente pegar o gasto, ele é muito acima do gasto per capita com saúde do município de Belo Horizonte. Então, assim, um fenômeno dessa importância, dessa magnitude, que está impactando dessa forma no planejamento de saúde dos governos municipais, mas não está impactando em Belo Horizonte, está impactando o Brasil inteiro. Qual que é a capacidade que o SUS tem de buscar uma solução para esse problema? Baixíssima, né? Nós ficamos anos e anos a fio para descobrir que esse problema é nacional, depois para pautar ele, depois, uma vez pautado, para buscar uma solução coordenada para um problema dessa natureza. E agora, o que mais tem de... Eu vou terminar com essa questão, é a questão dos fornecedores. Não vou entrar em outros temas, né? Mas a questão dos fornecedores, eu acho que ela é... Eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista que a gente fez com um dos membros da diretoria do CONAS. O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, dos governos estaduais. Nós entrevistamos e o depoimento fala tudo, né? Depois tem uma carta, e aqui tem um trecho de uma carta de uma secretária de Estado da Saúde, um estado da região norte, que complementa, foi passado por ele como um exemplo para a gente. Eu vou ler aqui junto, porque eu não vou nem precisar comentar, vocês vão ver o que é. E a transcrição é ipsis literis, tá? Então eu peço, tem termos aqui inadequados, então vamos perdoar aqui. Fizemos uma reunião em Pernambuco, tem 1 ano e meio mais ou menos, com os estados do Nordeste, com o, abre aspas, eu devia ter colocado SIC aqui, né? O Ministério Público do Nordeste da Saúde. Não existe, né? Alguma coisa devia ser de um dos estados, talvez de Pernambuco. Eles foram para essa reunião com os secretários estaduais de saúde, representantes dos COSEMs, da região Nordeste, todos para discutir esse problema. Ninguém mais consegue comprar remédio, ninguém consegue mais comprar. Eles não aparecem. As licitações são desertas e quando os representantes de algumas distribuidoras de alguns estados são proibidos pela distribuidora de participar de algumas licitações, entendeu? Para que isso? Dá deserta. Cria-se a urgência de compra e me obriga a fazer a compra sem licitação, porque aí eu boto o preço que eu quiser para vender. Nós já fomos ao Ministério da Saúde, fizemos uma reunião com o laboratório, com o Ministério, com o CONAS, e falo isso assim de peito aberto, sem o menor problema. Já pedi pauta no Conselho Nacional de Saúde sobre esse assunto, e até agora não houve resposta. E aí ele me colocou uma carta, né, da secretária de Estado da Saúde do Estado da região norte do Brasil. Recorro a vocês porque estou tendo sérias dificuldades relacionadas à aquisição de medicamentos para atendimento da rede estadual de saúde do Estado Y, pelas vias ordinárias previstas em lei. Informo que o abastecimento do nosso estoque são afetados, né, pelos seguintes fatores. 1. Inadimplência das empresas fornecedoras referentes a atraso do cumprimento de prazo para entrega de medicamentos, sempre com a alegação de que não estão conseguindo comprar ou que o preço está muito alto, causando prejuízos aos mesmos. Abre parênteses aqui, né? Não está dando lucro. Eu ganhei a licitação, não vou fornecer porque não está valendo a pena, não compensa. Né? 2.
grande número de pregões desertos e fracassados por motivos de estarem desertos. Deserto porque por motivo de estar deserto, né? Mas tudo bem. Quer dizer, a descentralização, esse padrão, ele nos fragiliza diante de fornecedores que atuam coordenadamente, centralizadamente, nos torna presa fácil de certos interesses. E nós temos muito pouca capacidade de reação diante desses interesses. Então, é uma questão grave, né, e que nós estamos perdendo o brilhado dessa questão. E aqui é só um exemplo, um dos interesses, né, há outros tipos de fornecedores de equipamento, de material, e aí a gente fica sempre com aquela discussão que os gestores é que são incompetentes, né? Será que a discussão é muito mais complexa do que simplesmente a capacidade de fazer curso para secretário de saúde, obrigar que o secretário seja administrador, coisas do gênero, coisas que eu já ouvi. Na verdade, há sim um problema que envolve um padrão de distribuição de poder entre níveis de governo e a formatação de certos padrões de relações intergovernamentais que estão, de fato, fragilizando a nossa capacidade de realizar um direito nacional. O que fazer diante disso é uma questão que não sou eu, talvez aqui usando o que o Roberto falou, eu não vou me preocupar com dizer o que é certo ou errado. Eu acho que nós temos um problema e nós temos que atuar como cientistas sociais, políticos e, enfim, conseguir, primeiro, aprofundar o diagnóstico desse problema, né? Até porque muitas dessas coisas aqui são coisas recentes, recentemente entendidas como tais, né? Durante muito tempo, coisas dessa natureza foram simplesmente, para usar um termo freudiano, recalcadas, né, das arenas de discussão do SUS. Não se podia falar disso. Proibido falar disso. Os problemas da descentralização quase tomada como um princípio religioso, né? Não se pode tocar nesse assunto. Então, me parece que num momento grave, como o que a gente está chegando, né, nesse momento, tratar essas questões viram, de fato, não mais uma questão acadêmica, mas é uma necessidade histórica, tá? Problemas dessa natureza, sob pena de definitivamente termos um sistema consolidadamente segmentado do ponto de vista territorial, para não falar social, porque aí é outra discussão que eu nem entrei aqui, da segregação social do acesso à saúde, tema que foi tratado na palestra da semana passada brilhantemente pela Lígia Bahia, discutiu a relação público-privada. É isso. Muito obrigado e a gente abre.